Good morning, sétimo. How are you? Estamos vendo futuro simples com will e eu deixei vocês com uma tarefinha de casa, não é isso? Então eu vou lembrar vocês aqui como é o futuro com will e aí a gente entra na correção, ok? Vamos lá dar uma olhada aqui nessa tabela que tem na página 165. Então o que é isso? Futuro simples com will. É que no inglês, para você colocar um verbo no futuro, você não simplesmente flexiona o verbo como é no português. Por exemplo, o verbo ir, eu posso dizer irei. Então, eu flexionei o verbo. Eu coloquei o e e o i no final, e aí ele deixa de ser presente ir para ser futuro, irei. Se for outra pessoa, eu posso dizer irás, né? Irá, irão. A gente só faz mudar um pouco o verbo. No inglês não funciona dessa maneira. Você precisa de um verbo auxiliar. Você precisa de outro verbo para ajudar o principal a ficar no futuro, certo? Aqui no caso, estamos estudando o auxiliar will. Então vamos ver aqui, ó. Afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Se eu vou falar sobre o verbo ajuda aqui, ó, ajudar, help, eu posso dizer I will help, eu ajudarei. Se for negativa, I will not help, eu não ajudarei. É praticamente idêntica, certo? A estrutura da frase, só que você vai colocar um not bem aqui no meio, ó, entre o verbo auxiliar will e o principal help. Se você achar isso complicado de lembrar, é só você colocar o not depois do will. Colocou o not depois do will, beleza, você está no futuro negativo, certo? Que não fará alguma coisa. Pergunta. A gente faz do mesmo jeitinho que já está acostumado a fazer com o verbo to be. Você joga lá para o começo da frase o verbo auxiliar. Nesse caso, will. Will I help? Eu ajudarei. Se for outra pessoa, will you help? Você ajudará. Então, tu ajudarás. Vamos ver aqui um futuro com plural. Ó. We will help. Nós ajudaremos. Né? Novamente aqui, ó, veja que se repete toda vez. Ó. Will help, will help, will help. Não importa quem seja a pessoa que está dizendo. Ó. Seja eu, que é I. Seja tu, que é you. Seja nós, que é o we. Qualquer um vai ser do mesmo jeito. Will help. Então é uma coisa muito repetitiva, é fácil de lembrar. Então, nós ajudaremos. Aqui o outro, nós não ajudaremos. We will not help. E por último, will we help? Nós ajudaremos? Né? Você está na dúvida ainda? Então tem essa tabelinha aí, certo? Com todas as pessoinhas, certo? Então vamos ver aqui depois dessa tabela, né? Foi só para lembrar. Uma contração da negativa, certo? Nós podemos escrever will not, né? Para dizer que não faremos uma coisa, com won't, né? Por exemplo, aqui nessa frase mais perto da gente, ó, it will not help, né? Ele não vai ajudar, certo? Então, eu poderia colocar aqui esse won't no lugar desse will e desse not. It won't help. Ele não vai ajudar. Se fosse aqui no she, mesma coisa. She will not help. Ela não vai ajudar, ela não ajudará. Tira esse will not, substitui por won't. She won't help. Né? Ela não ajudará. É a mesma coisa, só que é menorzinho. Vamos ver o próximo. Vamos fazer a correção. Então, vamos ver aqui. A terceira questão. Take the sentences from the question 2 and turn them into negative ones. O que ele quer da gente aqui? Que nós peguemos as frases da questão 2 e transformemos ela em negativas, certo? Então, do jeitinho que está lá, positivas, a gente vai só transformar em negativas. Como eu falei, a diferença da frase negativa para a frase afirmativa é só o not. Você só tem que colocar o not. Onde? Depois do will, que é o auxiliar, e antes do verbo principal. Como eu também disse, se você achar que isso é muita coisa para você lembrar, lembre que você tem que colocar o not e não o no, certo? É o not depois do will. Então vamos ver como é que ficou aqui. You'll be very happy, né? Então aqui ele disse no anterior que você será muito feliz, certo? Be, verbo ser, e o will be, né? Eu até falei que essa é uma daquelas ocasiões em que você terá a oportunidade de ver o be sendo utilizado, falado, escrito na forma be. Porque normalmente nós o vemos atrelado às pessoas
né? Então você vê ele como am, se a pessoa for I. Você vê ele como is, se a pessoa for he, she ou it. E você vê ele como are, se for o you do singular ou qualquer um dos outros do plural, né? Então você vê como am, is e are. Dificilmente você vê ele como be. Mas aqui está o dito cujo. Então, e o will be very happy é o afirmativo. Você será muito feliz. Agora vamos dizer que essa pessoa não será muito feliz. You won't be happy, né? O que ele fez aqui? Ó? Ele colocou will mais not, certo? Ele fez a contração do will mais not. Aqui esqueceu o very, né? Era para ter repetido o very bem aqui. Na B. You get a lot of money. O get é o verbo ganhar nesse caso, né? Tá falando de dinheiro e get é você ganhar dinheiro. Então, ganhará dinheiro. Na anterior ficou will get a lot of money, né? Então, agora nós temos que dizer que ele não vai ganhar muito dinheiro. Então, eu posso colocar will not get, ou então posso fazer como está aqui, ó. You won't get a lot of money. Então, você pode escrever essa forma contraída aqui, que é de uso constante, tá? Não precisa fazer will not. Faça won't, que é menorzinho. Letra C. You buy a beautiful house. Então, você compra uma casa muito bonita? Não, a gente está falando de futuro. Na anterior ficou, você comprará, certo? Uma casa muito bonita. Então, you won't buy, você não comprará uma casa muito bonita, né? Que triste. Letra D. Your friends envy you. Envy, como eu expliquei para vocês da última vez, é o verbo invejar. Então, está dizendo que os seus amigos terão inveja de você, né? They will envy. Vamos dizer agora que eles não terão inveja. Your friends, né? Você repete. Won't envy you. Então, antes do verbinho principal aqui, que está entre parênteses, você vai colocar o will junto com o not. Ó. Won't. Seus amigos não invejarão você. Vamos aqui para E e F, e aí a quarta questão. You meet a beautiful girl, né? Você encontra uma menina bonita, só que é futuro, você encontrará, é como ficou na questão anterior. Aqui nós queremos dizer que não encontrará. Lembra, estamos transformando as frases em negativa. Então você vai ter que colocar will not. Onde? Né? Antes do verbo principal da frase. Qual é o verbo? É esse que está aqui, ó, entre parênteses. É a ação da frase. Então meet é encontrar. Encontrar é uma ação. You won't meet, você não encontrará, né? Ou então pode ser conhecer também. Você não conhecerá uma linda menina. Letra F. You marry her. Certo? Marry é o verbo casar. Então, na anterior, né, que a vidente leu o futuro lá do rapaz, disse que ele casará com essa menina bonita que ele vai conhecer. Só que aqui a gente vai tirar, né, essa ideia aí e dizer que ele não casará com ela. Então, novamente, você vai colocar o won't antes do verbo. You won't marry her, certo? Você não casará com ela, infelizmente. Quarta questão. Reescreva as mesmas questões na forma interrogativa. Então, a gente já tinha feito na aula anterior afirmativa. Aqui estamos vendo negativa e agora entraremos em interrogativa, certo? Então, a gente está perguntando para o rapaz sobre as previsões aí da vidente, né? A primeira dizia que ele seria muito feliz, né? Será. A segunda que ele não será. E nessa terceira parte aqui a gente vai agora perguntar para ele. Então, é só pegar a frase. Ó. Se a frase anterior está dizendo aqui, ó, vamos lá para a letrinha A dessa questão aqui. You won't be happy. Vamos perguntar, né? Como é que a gente faz perguntas? Eu expliquei lá em cima. Você faz pergunta com o auxiliar will do mesmo jeito que você faz com o auxiliar do verbo to be. Você coloca ele no início da frase. Então, ó, vejam aqui que todas as respostas vão começar com will. Ó. Tudo que for pergunta, ó, vejam aqui os pontos de interrogação no final de cada linha. É pergunta, o verbo auxiliar vem no começo. Ó. E o resto da frase é praticamente só repetir. Sendo que aqui o verbo também nem mexe com ele. Ó. O be ficou be mesmo. Então, will you be very happy? Você será muito feliz? A outra, will you get a lot of money? Você ganhará muito dinheiro? Vejam que ele só muda o will de lugar, né? Tira a negativa, é claro, né? E aí coloca a pergunta no fim, né? O ponto de interrogação. Comparando aqui, ó, esse won't ele sai, né?
You won't get a lot of money. Tira o won't. Fica you get a lot of money. Só que você coloca o will bem aqui no começo. E aqui no final, ponto de interrogação. É como está bem aqui ó, na segunda linha. Então, terceira. Você comprará uma linda casa, né? Will you buy a beautiful house? Mesmo jeito. Will no começo, interrogação no fim, e o resto da frase é uma repetição. A próxima. Will your friends envy you? Seus amigos terão inveja de você? Will you meet a beautiful girl? Você conhecerá uma menina linda? E a última. Will you marry her? Você casará com ela? Ó, aqui ainda dá para ver de cima. Ó. You won't marry her. Você não casará com ela. Tira esse won't, bota o will no início. Você casará com ela? A frase é muito parecida mesmo. Ainda na página 166, lá em cima, na segunda coluna, você vai ter aqui o nosso novo assunto. Subjects and Objects. Sujeitos e objetos. Não sei se vocês, nessa altura, já viram isso em língua portuguesa, mas em inglês, né, em qualquer língua, você vai ter aí sujeitos e objetos. Simplificando muito, né, simplificando grosso modo, o sujeito é quem realiza a ação do verbo e o objeto é quem recebe aquela ação, certo? Então aqui tem dizendo, ó, In grammar, we use the word subject to talk about the pronoun. Então, na gramática, nós usamos a palavra sujeito para falar sobre o pronome, o noun, o substantivo, ou noun phrase, frase substantiva, that does the action of the verb, que realiza a ação do verbo, como eu já tinha falado lá no grosso modo. In English, the subject is usually before the verb. Em inglês, o sujeito está normalmente antes do verbo, né? Então, I walk, eu ando, eu é o sujeito, I walk é o verbo andar, certo? Assim como acontece no português. The simplest English sentences have only a subject and a verb. Então, as frases mais simples em inglês têm apenas um sujeito e um verbo. Aí ele dá um exemplo aqui de uma frase até grande, né? The cub's birth is announced in the opening sequence of the movie. O que ele nos disse aqui, ó? O cub's, um cub é um filhote. The cub's birth, olha aqui o caso genitivo que nós já estudamos, ó. Essa palavra aqui tem a ver com essa, né? Então, o nascimento, birth, do filhote, ó, cubs. É anunciado, ó, is announced in the opening sequence, né? Na sequência de abertura of the movie, do filme, certo? O nascimento do filhote é anunciado na abertura do filme. Então, cub's birth is announced. Quem que nasce? É o filhote, certo? Ele realiza essa ação de nascer. Então, o sujeito desse nascimento é o filhote. O filhote nasce, né? In grammar, we use the word object to talk about the thing or person that the verb is done to, or who receives the verb. Então, na gramática, nós usamos a palavra objeto para falar sobre a coisa ou pessoa a quem o verbo se refere, né? O que recebe a ação do verbo. It can be a noun phrase, a pronoun, or a longer, complex object. Pode ser, então, de novo, a mesma coisa. Um substantivo, uma frase substantiva, um pronome ou um objeto mais longo e mais complexo, which is modified, que é modificado, in a similar way to a complex subject, do mesmo jeito que um sujeito mais complexo. Então, o que ele diz aqui? Ó? I love chocolate. Eu adoro chocolate. The object is chocolate. O objeto é o chocolate. Então, quem que é o sujeito? Eu. Eu que realizo a ação. Que ação? De amar quem? O chocolate. Então, quem pratica a ação sou eu. Eu sou o sujeito. A ação é o love, é o verbo. Quem recebe esse amor, né? Quem recebe essa ação de ser amado é o chocolate. Então, o chocolate é o objeto. Certo? Sujeito, verbo, objeto. David met Lucy yesterday. The object is Lucy. Então, o David encontrou a Lucy ontem. O objeto é Lucy. O que acontece? Então, David é o sujeito, é quem realiza a ação de encontrar uma pessoa. Met é o verbo.
Lucy. Lucy é a pessoa que foi encontrada pelo David. Então, essa pessoa recebeu a ação do verbo. Se ela recebe a ação do verbo, ela é o objeto da frase. Tá? E o yesterday é só um advérbio de tempo, né? Para completar, dizendo que foi ontem que ele a encontrou. Então, o objeto aqui da frase é a Lucy. Então, por hora é isso. Nos encontramos novamente mais tarde, meus queridos. Goodbye. See you later. Tchau.